Ok, estamos ao vivo já. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live da revista Labor, né? Hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Eu sou Renata Costa, sou aluna do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Ceará, sou aluna do doutorado e também sou aluna do Labor. Bom, de antemão, eu já gostaria de agradecer a participação do nosso convidado de hoje, o professor Paolo Nosella, né, e agradecer em nome da revista Labor e do Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional, no nome dos coordenadores, que são o professor Enéas Arraes e a professora Lenilce Oliveira, e também em nome dos demais professores membros do Labor, professor Francisco José Salles, professor Antônia Souza e o professor Océlio Jacques. Bom, gostaria de lembrar também para todo mundo que as lives e debates da revista Labor são coordenadas pelos estudantes do laboratório, a Richelle Barbosa, o Valcélio Linhares e o Falcon Gomes. E as lives são transmitidas simultaneamente, tanto pelo Facebook como pelo YouTube da revista Labor. Bom, hoje nós vamos trazer para a discussão o tema Gramsci, professor político. E para fazer a abordagem, para discutir esse tema, nós estamos recebendo, né, com muita satisfação, o professor Paolo Nosella, que é licenciado em Filosofia, é mestre e doutor em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. O professor Nosella é autor e coautor de vários livros, ensaios, artigos e capítulos de livros. Atualmente, ele é pesquisador sênior do CNPq. É membro do grupo de pesquisa em instituições educativas, participa do grupo de pesquisa Filosofia da Educação e História, Sociedade e Educação no Brasil. O professor Nosella é hoje a maior referência no Brasil acerca de Gramsci, e nós podemos ressaltar a sua obra, A Escola de Gramsci, como sendo um marco para a educação. O professor Paolo esteve presente no 6º Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores, esse encontro que foi organizado pelo Labor em 2019, né, no ano passado, e o professor ministrou a conferência Necessidade, Liberdade e Educação na abertura do encontro. Bom, agora eu repasso a palavra para o professor Paolo Nosella, já agradecendo, né, por ter aceitado o convite da revista Labor, viu, professor? Então, o senhor está com a palavra para fazer suas considerações iniciais, desenvolver o tema, certo? O senhor tem 30 minutos para a sua exposição, e aí, após a sua exposição, a gente abre para o debate. Viu, professor? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite a todo mundo. Com satisfação que estou aqui, mas também com uma certa ansiedade, porque sempre estava acostumado a falar diante de pessoas que bocejam, ou então ficam distraídas, ou então consentem, concordam. E agora não vejo ninguém bocejar, não vejo ninguém rir, não vejo ninguém. Mas estou imaginando talvez alguém tome até banho, esteja cozinhando, vendo, esteja fazendo outras coisas. Então, há um outro quadro, mas legal também esse outro quadro. Bem, agradecendo, eu vou já focar a palestra no sentido da relação entre
ser professor e ser político, político e professor, professor e político, é uma questão que demonstra a integração entre as duas facetas. Inclusive, o labor havia colocado professor e político. Eu mandei tirar, eu pedi para tirar o E como conjunção, que poderia ser que alguém é professor e à noite, ou em outro momento, é político. Mas a minha ideia é dizer que professor e político são dimensões que se integram. No caso do Gramsci, de uma forma muito especial, na categoria de maiêutica, praticamente, ou seja, maiêutica tanto em ser professor, como maiêutica em ser político. Os dois aspectos se integram, mas também um aspecto controla o outro e enriquece o outro e vice-versa. Bom, esse projeto que eu tenho de Gramsci professor político é projeto antigo, é projeto praticamente eu pretendo, que vai dar, mas eu pretendo, estou com bastante trabalho, pretendo escrever um livro a respeito disso. Por quê? Porque sempre, desde que comecei a ler os textos de Gramsci, a vida dele e as coisas dele, sempre me transparece, sempre me vem a ideia de que, no fundo, atrás do o político é a figura que mais emerge, mas, na verdade, atrás dessa categoria, atrás dessa função dele, aparece como um professor. Aliás, ele é chamado de professor. Tanto, até o juiz que o condenou como o professor Gramsci. Eu sabia que era político, mas a namorada dele, Júlia, aguardava ele como o grande professor da Itália. Portanto, a função, quando ele se refugiou em Roma, como refugiou porque já era a perseguição fascista, ele alugou um apartamento e não queria falar, se identificar junto aos vizinhos. Então, todo mundo conhecia como o professor Gramsci. Bom, queria dar uma informação que o Cospito, o Giuseppe Cospito, na introdução, diz o seguinte: na lista de 250 autores da literatura, que foi levantado na lista de 250 autores de literatura de todos os tempos e de todas as línguas, ingleses, da Índia, norte-americanos, 250 autores mais famosos. Pois bem, desses 250, italianos apareceram 5. Deve ser Dante, deve ser Galileu Galilei. Entre esses 5 aparece Antônio Gramsci. Sobre ele acumulou-se uma imensa literatura ultimamente, ultrapassou os 19 mil títulos em quase todas as línguas modernas. Entre as razões dessa fortuna, ele é marxista, comunista, há sem dúvida o caráter aberto, antidogmático, heterodoxo, se quisermos, para alguns até herético do seu marxismo, o que favoreceu sua difusão, inclusive em espaços relativamente impermeáveis, quando não hostis, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como no Japão, que permitiu-lhe, antes de sobreviver à crise do próprio marxismo,
Em seguida, ele próprio renomeou para si próprio o próprio marxismo em filosofia da praxis. Essa informação preliminar me parece importante para entender em que sentido Gramsci é amado, odiado, entendido, não entendido, é, é, temido no conjunto da sociedade, no mundo inteiro, mas especificamente aqui no Brasil. Pois bem, essa ideia minha de redigir um livro, de escrever um livro sobre Gramsci, professor político, é uma ideia antiga. E de vez em quando eu já lanço e publico uma parte. Por exemplo, o Gramsci no primário, Gramsci no ensino médio, Gramsci no colegial, Gramsci na universidade, Gramsci em Rússia. Até publico parte disso. Mas se eu não me engano, achar que eu estou juntando esses trabalhos e a posteriori me vem a ideia de escrever Gramsci professor político. É o contrário. Essa ideia, Gramsci professor político, é uma ideia antiga. Ela está a priori de todos esses trabalhos. Só que num trabalho último do professor Lopíparo, o Franco Lopíparo, que se chama O Professor Gramsci e Wittgenstein, A Linguagem e o Poder, Lopíparo interessou muito, mas ele tem eu considero um pouco, que ele força a barra, ele tende a dizer que prioritariamente Gramsci é um intelectual, prioritariamente ele é um professor. Meio que por acaso, digamos, meio que circunstâncias da vida e por algum tempo, ele acabou sendo político. Mas, na verdade, ele é um cientista da política, mais do que um político. Ele é isso é Lopíparo, por exemplo. E em que vez eu ter gostado muito dos escritos do Lopíparo, eu não acho correta essa proposição dele, ou seja, de priorizar o aspecto intelectual, filosófico de Gramsci, secundarizando o aspecto exatamente do exercício da prática política. Não gostei disso, dessa sobreposição, dessa priorização. Porque a mim me parece que justamente essas duas dimensões se integram. São como dois aspectos de uma mesma medalha. Portanto, há os trabalhos do Píparo me excitaram em dar força ao meu trabalho, valorizando os aspectos do Lopíparo, quando, por exemplo, ele diz ele é condenado como professor, ele é conhecido como professor, todo mundo fala o professor Gramsci, etc. Até a Júlia, como falei no começo, interprete e ele diz até que, ao entrar na cadeia, quando começou a escrever os cadernos, quase que se sentiu aliviado do cargo do chefe do Partido Comunista, aliviado porque finalmente ele pode estar escrevendo agora trabalhos científicos, profundamente científicos, pesquisas. Eu acho interessante esse aspecto. Não concordo, não posso concordar com essa priorização. E o meu trabalho dirige-se a mostrar como há uma integração profunda, mas é uma integração tamanha entre a dimensão professoral e
a dimensão política e a própria prática política, há uma dimensão tão profunda até o ponto de a própria dimensão de professor reformula, modifica a imagem e o perfil tradicional de político. Aquele político esperto, aquele político retórico, aquele político que promete, mas não faz, aquele político que lhe interessa só os votos, quanto ganhou, quanto não ganhou, que lhe interessa só ficar na chefia. Ou seja, o professor, com a verdade, priorizando a verdade, ele modifica a forma da atividade política. Mas, ao mesmo tempo, acontece o contrário também. Na prática política, ele também condena o perfil tradicional, burocrático, eu diria assim, o professor que só se preocupa com lápis. O que lhe interessa praticamente é ser primeiro, vender livros, o que lhe interessa brilhar na academia, mesmo falando dos pobres, mas não participa da vida popular, não sente com isso. Então, é o que sabe tudo. Portanto, veja bem, o ser professor ressignifica a tradicional e populista dimensão de político. Mas também a prática política redimensiona, ressignifica a tradicional e burocrática prática profissional. Essa é praticamente a intenção. E gostaria de provar, quero provar. Eu acho que eu tenho até bastante material para isso, para provar que isso é verdade. Desde todo o percurso dele. E aqui eu quero colocar mais uma nota. Veja, eu não me considero propriamente, estritamente, um pesquisador de Gramsci. Por quê? Porque não tenho nem as condições de ter documentos primários. Eu não estou na fundação, não tenho. Eu me sinto profundamente um tradutor da literatura mais atualizada, da literatura mais rica, sobretudo a literatura italiana, obviamente. Ser um tradutor para os meus orientandos, os meus alunos, as pessoas no Brasil que encontro, traduzir isso sempre atualizando, mostrando como as pesquisas andam a respeito disso. E, um segundo aspecto, a minha metodologia também se caracteriza por não parar num momento da vida de Gramsci, os cadernos. Então, eu acho que ele não é uma pessoa, ou jovem Gramsci, jovem idealista, depois o filósofo dos cadernos. Eu acho que ele é um homem completo, que nasceu, começou o primário e acabou morrendo na cadeia sem querer morrer na cadeia. Não queria morrer na cadeia, não queria nem ficar na cadeia. Nem ser preso queria. Portanto, ele, eu quero dizer que eu comprovo a tese que eu acabei de colocar, mas seguindo passo a passo, seguindo a trajetória biográfica dele. E, nesse sentido,
está mais perto. Nesse sentido, por exemplo, destaco, é evidente, por exemplo, que tem um pequeno texto, o primeiro texto, diria, de Gramsci com 12 anos, estava terminando o primário, professor do primário que eu passado. E quando terminou o primário, os professores deram a todo mundo, um tema. O assunto era o seguinte: se o seu colega afastado e muito inteligente lhe dissesse que quer abandonar a escola, o que você lhe responderia? E aí tem a redação de Gramsci. Eu vou ler toda ela, mas é longa. E ele fala: você diz que não voltará a estudar porque os estudos ficaram chatos. Mas como? Você que é muito inteligente e que, graças a Deus, não falta nada para viver, você quer abandonar os estudos? E diz para eu fazer o mesmo? Jamais. Quantas crianças pobres invejam você? Elas que desejariam estudar, mas a quem Deus não deu o suficiente, não apenas para estudar, mas muitas vezes nem sequer para comer. Eu as observo, interessa muito essa questão, ele observa pela janela, tem 12 anos. Eu as observo de minha janela e vejo com que olhos ficam as crianças que passam com suas bolsas a tiracola, enquanto elas só podem frequentar a escola de noite. Porque ele não considera, ele não condena a escola noturna, mas ele não considera que será prioritário. Ele considera que deve-se estudar mais de dia, sobretudo as crianças. Você diz que é rico e que não precisará dos estudos para viver, mas lembre, o ócio é o pai dos vícios. Volte aos estudos, caro Giovanni. Neles encontrará todos os seus bens possíveis. Há nessa pequena redação de garota de 12 anos, muitos elementos. Essa questão política dos ricos e dos pobres, essa questão dele estar observando pela janela, mas, sobretudo, também me chama a atenção que ele não coloca os estudos como uma necessidade para encontrar um trabalho para sobreviver. Os estudos, você mesmo rico precisa estudar. Por quê? Porque estudar é uma forma de viver, é uma forma de dilatar o próprio espírito. E aqui tem todo o conceito dele de estudo, da escola desinteressada. Ninguém estuda Homero no ensino médio para poder encontrar emprego. Ninguém estuda Dante Alighieri para encontrar emprego. Menos ainda estuda o latim, história dos gregos, mas é para dilatar o espírito, é para se realizar. Que depois também isso sirva para encontrar emprego, perfeito. Mas o estudo, em primeiro lugar, é para dilatar o próprio espírito. Dilatar o próprio espírito é ser mais gente, é ser mais livre, é ser mais feliz também. Bom, no ginásio, e aí no ginásio também temos passagem muito interessante. Tem uma passagem, inclusive, o ginásio não foi uma escola muito boa. Era uma escola particular, municipal, mas privada, porque não tinha um período de Estado, portanto, não podia dar o diploma. E havia os alunos mal preparados.
inclusive, em uma carta, ele diz que aí que ele perdeu um pouco o trem para os estudos de matemática, que ele tinha muita tendência para isso. Portanto, é um momento escolar dele que é interessante para se ver algumas coisas, mas na formação dele, lhe permitiu passar depois para o colegial. Na carreira foi importante, mas não que tivesse sido uma grande formação para ele. Inclusive, há um aspecto muito importante que depois, no colegial, no ensino médio, quando ele vai à capital da Sardenha, Cagliari, lá sim, o ensino médio, o liceu clássico, era uma escola com vários defeitos, mas era uma escola séria, era uma escola que garantia o rigor científico. E porque estou colocando junto com a questão do ensino ginasial, que aqui no Brasil chamaríamos de Fundamental 2, Fundamental 2, com o ensino médio do Caia. Veja, sobretudo na questão do que é prático, o que é teórico, juntar os estudos com a própria prática. Coitado, lá no Fundamental 2, ele que precisava trabalhar para ganhar um pouquinho de dinheiro à própria família, trabalhar num cartório, carregando livros mais pesados do que ele próprio dizia. Dor de cabeça a noite inteira, não podia fazer a lição de casa, não podia estudar, mas tinha que fazer esse, entre aspas, trabalho, essa coisa aí de estar perdendo tempo para ganhar um certo tempo. Enquanto que no liceu, no segundo ano de liceu, ele escrevia muito bem. O professor de italiano lia as redações dele para todo mundo aprender como é que se faz uma redação. E esse professor de italiano era um jornalista. E no terceiro ano do ensino médio, ele próprio, com 19 anos, chegou perto e lhe disse: professor, agora eu vou de férias. Se lá nas férias eu fizesse alguma redação, alguma reportagem para o seu jornal, o senhor aceitaria? E o professor falou: mas claro que aceitaria. Inclusive, ele enviou o primeiro cartão de jornalista. Aí ele foi, ia nas férias e praticamente fazia reportagens do que acontecia lá na cidade dele e mandava para o jornal do professor lá. Eu quero comparar esses dois tipos de trabalho, o trabalho de carregar livros lá no Fundamental 2, com este trabalho de escrever pequenos textos, reportagens por um jornal. Eu diria, o primeiro não é juntar escola com trabalho. Não há organicidade entre a atividade no cartório e a atividade na escola. O cartório fazia com que ele perdesse tempo no estudo. Mas o trabalho no colegial, de jornalista durante as férias, aí sim podemos encontrar uma certa organicidade, portanto, pode ser uma integração entre a escola e a atividade dele. Tanto que essa experiência que eu vou nos cadernos, ele diz sim, no final do ensino médio do colegial, pode haver já algumas sementes que os professores podem estar pescando, surgindo dentro da pessoa como possíveis sementes que se poderão desenvolver em atividades profissionais mais tarde. Essa comparação me parece muito importante, porque nem sempre os educadores, nós educadores, distinguimos
atividades que têm organicidade com o próprio estudo e atividades que não são orgânicas. Ao contrário, são desorgânicas. Fazem perder. É como empacotar pacotes no supermercado. Isso não vai ajudar organicamente a fazer a lição da escola para o aluno. É claro que a experiência pode ser, de alguma forma, utilizada, mas isso daí é por isso que lá nos cadernos ele acrescenta: quando a família está precisando, precisa a família dar uma bolsa de estudo, dar um dinheiro para o aluno, para ele poder continuar o trabalho dele do estudo. Portanto, essa distinção entre uma atividade extraescolar, orgânica, e outras atividades extraescolares não orgânicas devem ser muito bem destacadas pelos pedagogos. Na universidade, depois ele foi na universidade, deixa eu ver, tenho ainda dois. Na universidade, no final da universidade, o querido professor dele o apresentou para o Aníbal Pastore. Ele disse: e deu um curso particular a ele. Ele quer conhecer mais. Ele quer saber como o pensamento faz para mover as mãos e como as mãos fazem para estimular o pensamento. Essa foi. Eu acho quanto tempo eu tenho. Tá. Depois ele foi realmente para acabou sendo chefe do Partido Comunista. E aí vem uma pergunta que se encontrou lá em Moscou com Lenin, se encontrou com Júlia, onde namorou, teve 2 filhos, se encontrou, mas a questão que eu quero me colocar é o seguinte: ele chegou em Moscou, o Partido Comunista tinha recém sido criado. Mas ele entrou no Comitê Central em tamanha minoria. O grande líder era o Amadeu Borghi. O Amadeu Borghi era uma pessoa assim, escutada por todos os trabalhadores italianos. O Amadeu Borghi era um líder, era uma pessoa culta também, uma pessoa que tinha retórica, tinha uma postura fantástica. Gramsci não, era uma pessoa modesta, falava baixo, ele mesmo era pequenininho, baixo, cultura. De onde veio? Como é que, de repente, com 18 meses e 1 ano e meio, praticamente ele já foi proposto pela Internacional Comunista como o sucessor do Borghi? O Gianni Frege, eu estou lendo o trabalho dele, ele é o presidente da associação, está publicando, está sendo traduzido pelo Gramsci, o homem filósofo. Ele dá os passo a passo disso aí, que eu não tenho condição de agora, mas eu li, tenho condição de expor. Mas, na verdade, a síntese que eu faço é que o prestígio dele, sobretudo Lenin, entendeu que o grande valor de Gramsci era justamente ele ser uma pessoa muito culta e uma pessoa com uma dinâmica não impositiva, mas que antes de falar queria escutar. Queria muito escutar. Ou seja, e aí eu já vou mais ou menos para a conclusão, porque qual que é a mensagem fundamental para essa identidade de professor político?
duas características fundamentais. É ter consciência profunda do caráter político da cultura. Esta consciência, inclusive, é uma consciência da ciência, da filosofia moderna. O positivismo foi superado. Claro que ainda tem bolsões de positivismo que acha que uma coisa é ser professor, outra coisa é ser político, que acha que praticamente uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Uma coisa é estrutura, outra coisa é superestrutura. Mas a filosofia moderna entendeu que estrutura e superestrutura são distinções de cabeça, abstratas. Na concretude, pode existir desequilíbrio, mas sempre há estrutura e superestrutura juntas, bloco. Sempre há teoria e prática juntas, embora desequilibradas. Até quem lava prato, há uma teoria. Ela pensa como primeiro passa o sabão, como coloca isso, como coloca aquilo. Ou seja, a teoria e a prática, na prática, na existência, andam sempre fundidas, embora desequilibradas, porque alguém desenvolve mais a teoria, outro desenvolve mais os braços, outro desenvolve mais a cabeça. E esse desequilíbrio que deve ser equilibrado. Se você parte da ideia de que teoria e prática em nascimento estão separados, nunca mais vai juntar. Aí você entra com Platão. Um nasceu para ser pedreiro e o outro nasceu para ser professor. Um nasceu para ser carpinteiro ou para ser produzir sapatos e o outro para produzir livros. Aí você não, um nasceu para dirigir, outro para ser dirigido. Se você não parte do ponto de vista aqui, essas categorias, cultura, teoria e prática, estrutura e superestrutura, são categorias abstratas da mente, mas que na existência já estão fundidas. Essa consciência, portanto, do caráter político da cultura faz com que, na ponto de partida, todo professor, de fato, é político. E todo político é professor. Agora, que alguém destaque mais um aspecto e o outro mais um outro, aí é uma questão de equilíbrio. Bom, essa é a primeira lição que Gramsci dá. A segunda é a grande dialética entre dirigentes e dirigidos, entre comitê central e militantes, entre professor e aluno, entre, eu diria até uma metáfora que eu gosto muito de usar, entre maestro, uma orquestra e músicos. Veja, ele fala, quando num partido, por exemplo, entra um militante, os dirigentes devem vê-lo como um dirigente potencial. Ele não é um militante eterno, um dirigido. Ele hoje é um dirigido para ser já um dirigente. Essa dialética, portanto, entre dirigente e dirigido, é que, inclusive, o diferenciou do Bordiga. Porque, para Bordiga, o comitê central é aquele que sempre será dirigente. E os dirigidos sempre serão dirigidos. E os dirigentes aguardam e dão um ponto quando deve começar a revolução. E aí gosto da metáfora da orquestra. Veja, o maestro de orquestra
antes de dar, quem que dá o, quem que dá o início da música? Todo mundo diria, é o maestro. Sim e não. Porque, veja, o maestro, quando levanta a baqueta, ele olha para todos os músicos. Ele primeiro, no olhar, se pergunta, vocês estão em ordem? Vocês estão prontos? Estão preparados? Portanto, é eles que dão o consentimento que ele pode começar. Aí ele vai coordenar os integrantes. Essa dialética, portanto, de dirigentes e dirigidos, é a segunda grande que se aplica, por exemplo, para professor e aluno. Sim, quem comanda, quem dá o programa é o professor, mas o professor deve partir da realidade do aluno. É o aluno, praticamente, que silenciosamente, se o professor sabe escutar, silenciosamente lhe diz, inconscientemente lhe diz o que deve fazer, para onde deve partir. Essa maiêutica, ou seja, traduzindo, a tradução é minha, porém tenho certeza que estou traduzindo bem, entre Platão e Aristóteles, Gramsci está com Aristóteles. Para Platão, os dirigentes nascem para ser dirigentes. Sempre serão dirigentes. São os filósofos que dirigem a sociedade, que dirigem o Estado. Mas Aristóteles tem uma outra visão. Ele diz que quem abre a política de Aristóteles, já na primeira página, sobretudo por se refere à educação, ele se pergunta, antes de decidirmos que escola criarmos em Atenas, devemos nos perguntar o seguinte: alguém na democracia nasce para ser dirigente e o outro para ser dirigido, ou todos devem ser possivelmente dirigentes? Se a resposta é que todos devem ser dirigentes, a escola deve ser uma escola para dirigentes. Inclusive para os que, num momento determinado, são dirigidos, eles devem estudar de tal forma que devem, como os músicos, com um olhar, dirigir o dirigente. Ou seja, devem dizer ao dirigente se ele está fazendo bem ou mal, se ele pode continuar assim ou não. Portanto, Aristóteles diz: a escola deve ser, para todos, uma escola de dirigentes. Eu acho que Viu, Renata? Se você me dá mais um minutinho, eu quero dar um agradecimento especial para o Grupo Labor, não apenas por essa palestra, por essa live que me permitiu dar, mas por uma outra coisa que o pessoal talvez não esteja sabendo, pelo apoio do Labor, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu pude finalmente ver, estarei vendo dentro de pouquíssimo tempo, porque está quase pronto, a publicação de um livro de um sacerdote de 1935, lá na França, que escreveu um diário sobre a pedagogia da alternância, como um sacerdote preocupado com o mundo, os jovens do campo, que todos eles fugiam do interior e iam para a cidade para estudar. Com essa preocupação, ele praticamente
acabou inventando, sabe, essa palavra assim, foi um processo longo, acabou inventando a pedagogia da alternância, onde os alunos do interior poderiam ter uma semana de estudo profundo, uma semana de estudo máximo científico e depois uns 15 dias de pesquisa na realidade deles. Porque um dia, se eles forem para a cidade, que eles vão por opção, não porque o campo não lhe permite continuar os estudos dele. E aí se identifica muito bem, estamos em 1935, é no mesmo ano que Gramsci escreve uma citação que é nesses termos: o campo, o interior, produz os melhores homens moralmente, mas não produz os intelectuais pelo próprio território. Ele praticamente oferece, vende os próprios homens para a cidade. A cidade produz os intelectuais para ela, mas o campo não produz os intelectuais orgânicos para si próprio. Entretanto, o campo é um elemento na produção infraestrutural, é um elemento essencial à produção do Estado. Portanto, essa preocupação desse padre está nesse diário e eu não conseguia divulgar esse belíssimo trabalho. Não é um trabalho burocrático, não pense que vão encontrar um trabalho assim, academicista. É um diário escrito assim, à noite, um pouco sofrido, onde ele ajuda cartas, onde ele ajuda anotações, onde ele ajuda preocupações, onde ele ajuda com o retiro, com a missa, com um monte de coisas, mas praticamente é um trabalho neste diário você encontra a alma da produção do que a França desenvolveu, ou seja, o campo também deve não apenas produzir homens inteligentes e moralmente bons, e moralmente sadios, para depois mandá-los para o campo, mas ele deve produzir também intelectuais orgânicos ao desenvolvimento cultural do próprio território. É isso aqui que eu queria agradecer. Foi um merecimento do Labor, do Enéas e do pessoal da Assembleia Legislativa, ao início. Professor, nós que agradecemos, viu, pela sua excelente exposição. É muito bom sempre escutar o que o senhor tem a nos dizer, né? Então, professor, agora nós vamos passar para o nosso debate, né? Nós tivemos muitas participações aqui na live, muitas mensagens de carinho, né? De apreço para com o senhor. Tem muita gente assistindo. E aí, professor, eu vou começar esse bloco de 3 perguntas com uma provocação minha mesmo, certo? Professor, na sua análise, no atual cenário da educação brasileira, como é que pode se dar a formação política dos estudantes numa perspectiva de uma prática educativa transformadora, emancipatória? Então, eu vou colocar uma segunda pergunta que é feita pelo Juliano Cruz. Ele faz a seguinte pergunta: como garantir uma formação política do professor num contexto de valorização de usos de metodologias em detrimento dos estudos dos fundamentos da educação nos cursos de licenciaturas? E tem também uma terceira pergunta, que é do Márcio Lopes. Ele pergunta: qual a relação de Gramsci com o pensamento de John Dewey e a Escola Nova? Aí a gente fecha esse bloco de 3 perguntas, o senhor comenta e depois a gente passa para o segundo bloco. Ok? Ok.
A primeira pergunta é sua. Que foi que foi a Renata? Olha, se eu fosse me inspirar, e vou me inspirar, e Gramsci para responder à sua pergunta, a primeira coisa que eu lhe diria é o seguinte: não pense minimamente que para Gramsci foi fácil ser, por exemplo, secretário executivo de um partido no máximo da perseguição fascista. O lema dele era que não pode ficar com os braços cruzados. O único erro para um estudante, como hoje, na situação que estamos vivendo hoje, tanto política como de divisão ideológica e perseguição ideológica, na situação também da pandemia, enfim, nesse quadro atual, eu diria o seguinte: como ser hoje um estudante político? Se alguém tem e deve ter essa preocupação, o primeiro erro que não pode, um erro assim, que não pode ser perdoado, é a passividade. Cruzar os braços. Pode errar, mas não errar refluindo, cruzando os braços. Essa é a primeira coisa. Depois, eu poderia de novo também lhe dizer que, de certa forma, a situação, há um paralelismo entre a situação que Gramsci sofria de perseguição assim, armada, ditatorial, extrema do fascismo. Ele não podia se reunir com uma célula de 3, 4 pessoas. Aí ele recorreu, veja bem, por isso que há um paralelismo, a um curso por correspondência, do qual ele estava preocupado. Eu estou aplicando, pena que eu não pude falar hoje sobre a preocupação dele. Ele escrevia textos e enviava por correspondência individualmente, mas também ele estava preocupado. Ele dizia: nada dispensa o contato pessoal. E eu fico preocupado, ele disse, que o pessoal, lendo os textos por correspondência, fique achando aqueles textos como ouro puro, como verdade absoluta. E eu escrevi aquele texto, mas não pude escutá-lo antes de escrever aquele texto. Então, ele estava esperando uma democracia nem que fosse liberal para poder escutar o aluno a quem escrevia os textos. É um pouco assim, correspondência, curso por correspondência. Um pouco o que nós estamos fazendo no sentido de instrumentos eletrônicos bem mais desenvolvidos. Inclusive, os instrumentos eletrônicos bem mais desenvolvidos, eu diria, com um professor que me ensinava em Padova, o professor Skanagata, não pense que o produto eletrônico de última geração sempre seja o melhor. Ele pode ter aspectos melhores, mas também o instrumento eletrônico de penúltimo, ou antepenúltimo, ou antes da antepenúltima geração, podem ter aspectos positivos. É isso que eu falei por uma pessoa que, por exemplo, queria me entrevistar, e vai me entrevistar quarta-feira, do Rio de Janeiro, da Fiocruz,
queria me entrevistar por live. Eu falei, por que você não me entrevista por telefone? Podemos, porque no telefone eu escuto o seu silêncio, eu escuto a sua perplexidade. Então eu quero lhe ver na live, mas também quero lhe ouvir por telefone. Então nós combinamos. O telefone é um instrumento eletrônico, não de última geração, mas ele tem os seus aspectos positivos. Às vezes eu acho que os brasileiros, a classe alta do Brasil, sempre é muito afoita de imitar os melhores instrumentos que internacionalmente são colocados. E isso é bom, mas não chutando de vez o instrumento de penúltima geração. E, portanto, aí, vejam, a questão dos livros, é isso aí. Eu sugeri para a Helenilce, vamos colocar um livro nas revistas eletrônicas. Sim, mas vamos ver também se não há uma lista de alguém que queira ter em papel. Inclusive, a Itália, nas revistas, acopla os dois, um e outro. É claro que não vale a pena mandar revistas em papel para quem não manifesta desejo de tê-la. Inclusive, paga para isso. Porque a revista, o papel, tem um seu peso documental mais forte do que a live. A live difunde mais. Porém, tem um peso documental, muitas vezes, mais frágil. Ou seja, e aí tem revistas, por exemplo, na Itália, mas aqui, por exemplo, a Amped é tão afoita. Não, vamos ter só agora revista eletrônica. Sim, mas se eu quero em papel, você quer, e quem mais? Fulano também, e o outro também. Quantos? 100, 200, 300, 500. Tá. E contribuem para pagamento? Sim. Aí vamos mandar em papel. Essa portanto, a formação política com eletrônicos é a segunda pergunta. Eu já, em parte, respondi. Eu acho que agora vem aquela história. Chega de aula. Agora, a pandemia nos ensinou que não precisa nem campus, que não precisa sala de aula, que não precisa mais contato físico com aluno e professor. Eu já não concordo com isso. Acho que a pandemia e também a formação política deve ajudar, mas na integração entre esses elementos. E, finalmente, Gramsci, Dewey e Escola Nova. Sim, inclusive, eu já coloco como premissa. Eu não considero Dewey um autor a ser descartado. É tipo assim, é um liberal, não tem nada a ver com o socialismo. O Dewey era um socialista nos Estados Unidos. Ele foi condenado, inclusive, da Corte Suprema. E tinha algumas condições. Portanto, esse é o primeiro. O Dewey merece ser escutado. Muito bem. E há uma relação, e sobre isso também nesse livro, mas também a Meta escreve muito bem. Há diferenças, claro que há diferenças. E nessa diferença se tem que discutir. Por exemplo, eu acho que o Dewey considerava que a formação técnica, a formação profissionalizante bem feita, a formação tecnológica do aluno, quase que por osmose, levaria o aluno a entender a filosofia da sociedade, como, por exemplo, a categoria a diferença entre a possibilidade, a distinção entre o produto, a máquina
na sua operacionalidade, na relação operacional, e a máquina na relação de propriedade capitalista. Não são duas. Para Dewey, a operacionalidade da máquina, entendida profundamente, ela, claro que por osmose, acabaria entendendo também a relação de propriedade. Para Gramsci, não. Para Gramsci, a relação de propriedade, não de operacionalidade, a relação de propriedade, só a filosofia da praxis, leia-se marxismo, se quiser, entenderia. Portanto, não é ser não é, essa é uma grande distinção. Segunda grande distinção entre Gramsci e Dewey, os dois amantes da democracia, mas para Dewey, a democracia liberal, leia-se, a democracia americana que ele estava vivendo, deveria ser aperfeiçoada, mas como fórmula política, era o final. Era a última fórmula, a democracia liberal, e isso Gramsci também pensa assim, é a fórmula definitiva. Do outro lado, Stalin também achava que a fórmula definitiva era o socialismo em um único espaço, em um único território. Para Gramsci, os dois estão errados, porque os dois metafisicizam a fórmula. Portanto, voltando a Dewey acaba não entendendo que mesmo, e hoje nós estamos comprovando que Gramsci tinha razão, mesmo a democracia liberal, ela é histórica. Ela é de um determinado momento histórico. E, é claro, conhecia Jean Baptiste Vico, né? O vai e vem. Você vê hoje na história, a própria democracia liberal é praticamente posta em discussão como fórmula última e definitiva. Portanto, para Gramsci, a visão que Dewey tinha do Estado democrático liberal tinha algo de metafísico. A questão da escola nova, nisso aí, é muito interessante. Realmente, Gramsci, quando eu acabei falando, por exemplo, que a dialética dirigente e dirigido, ele aplica isso e valoriza a escola nova, porque a dialética aluno, professor e aluno, no sentido da escola nova, afirmar que todo mundo é professor e todo mundo é aluno ao mesmo tempo. Portanto, o aluno meu é meu professor também. Eu, professor dele, sou aluno dele também. Há uma dialeticidade aluno. Esse é uma conquista da escola nova no âmbito escolar. Mais amplamente, podemos dizer que já os gregos discutiam, eu citei, a política de Platão e Aristóteles, que tem Aristóteles, quando Aristóteles fala aí de dirigente e dirigido, que há praticamente uma dialética entre os dois. Que todo mundo deve ser dirigente e todo mundo dirigido. Portanto, a escola nova se destaca nesse ponto, e eu acho que pode haver, na questão da escola nova, um pouco de, vamos dizer, de excessivo, talvez por conta da saída de uma escolástica bastante jesuítica, onde só o professor sabe e manda e decide. Portanto, um destaque priorizando, talvez, excessivamente o aluno. A questão é realmente um equilíbrio entre professor e aluno. Esse é um desafio que permanece do ponto de vista dialético.
E vamos passar para outra pergunta. Ótimo, professor. Eu respondi para as pessoas, hein, Renata? Com certeza, professor. Agora, Vamos nós lá. temos muitas perguntas, viu, professor? Essa live está rendendo. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live e temos muitas perguntas a serem respondidas. Infelizmente, a gente não vai poder, né, responder a todas. Não, Renata, só quando você falar chega, eu paro, desligo. A não ser que eu desmaie. Não vou desmaiar. Professor, porque é tão bom escutar o senhor que a gente não quer parar. Mas aí a gente vai só ler algumas perguntas aqui a mais e o senhor faz uma síntese, né, para dar a resposta, para a gente poder já se encaminhar para o final da live. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, aqui eu vou fazer a pergunta da professora Lenilce, né, que o senhor conhece muito bem. Ela pergunta, professor Paolo, o senhor considera que Gramsci tem uma pedagogia para mudar o mundo? Nós temos também a pergunta do Mauricélio Linhares, ele faz um comentário e faz a pergunta em seguida. Ele diz: a escola se encontra cada vez mais vinculada aos interesses do mercado, que afeta a gestão, os programas de ensino e os professores, inviabilizando a emergência de uma educação popular. É possível sinalizar meio de enfrentamento desse conflito rumo a uma nova hegemonia em favor das camadas populares? E aí eu faço uma terceira pergunta para o senhor colocar aí na sua síntese, que é da Maria Cardoso. Ela pergunta, professor Paolo. Maria Cardoso. Nome? Ela pergunta, professor, como a pedagogia da alternância pode ser recuperada no atual contexto, uma vez que já tivemos experiências significativas e que estão sendo desativadas? Tá bom. Helenilce. Tudo bom, Helenilce? Helenilce, o tiro dela é mortal, né? Não é fácil. A pedagogia para mudar o mundo esse mundo cruel, né, Helenilce? Eu acho que aqui acabei de mostrar, é para mudar a relação entre o andar de cima e o andar de baixo. Para que o andar de cima e o andar de baixo não seja uma relação metafísica, definidamente assim, entre dirigentes e dirigidos, entre mestres e professores. Essa é a maiêutica, praticamente, de Gramsci. Isso muda o mundo? Eu acho que muda, sim, porque é o mundo dos homens que muda, mudando assim. Eu acho também que a questão da pedagogia da alternância, eu vou juntar, depois vou falar com a questão do mercado. A pedagogia da alternância, aí a Maria Cardoso, veja, nada, viu, Maria Cardoso, estava falando, a pandemia, ela está demonstrando uma coisa muito simples. Ela está mostrando o divórcio, a ruptura entre campo e cidade. O campo maltratado, abandonado, de onde vem o vírus, e a cidade inchada, porque o campo é maltratado e abandonado, a cidade inchada
onde o vírus se dilata. Essa questão da ruptura entre campo e cidade faz com que, muitas vezes, a pedagogia da alternância não é feita para o campo, é feita para a relação campo-cidade. E aí, voltando a Helenice, eu acho que o mundo muda realmente na medida em que mudamos a relação campo-cidade. E o Brasil, quando ando em São Paulo e vejo o pessoal dormir debaixo do viaduto, essa situação, o viaduto e os miseráveis que dormem debaixo do viaduto são a expressão do campo abandonado, da não reforma agrária. Ou seja, você expulsa a pessoa e não me digam que a monocultura não é campo. A monocultura é como um lençol. A monocultura, a soja, é como um lençol de petróleo por cima. Porque se não tem homem, não tem campo. O campo, a não reforma agrária, faz com que a monocultura expulsa o campo, expulsa o homem do campo. E o campo se ajunta da cidade. Até porque o sonho da cidade é um sonho legítimo. E depois, quando está na cidade, há a nostalgia, a saudade do campo. Portanto, essa ruptura entre campo e cidade é realmente a tragédia, para mim, do século XX. Foi a tragédia do século XX. Os estados que melhor arrumaram essa articulação campo-cidade são os estados que mais realizaram, de alguma forma, alguns ideais socialistas. Portanto, veja, Lenício, a pedagogia da alternância tem a ver com o que Gramsci falava, tem muito a ver com aquilo que ele dizia. O campo, veja bem, toda a produção intelectual dele, mais amadurecida, é sobre a questão do meridiano do sul da Itália, que é praticamente, entre aspas, praticamente o Nordeste. Até o orientador, ele falou que praticamente uma metáfora correta para entender o meridiano da Itália é o Nordeste. Essa não compenetração entre os dois mundos, portanto, campo, chamamos assim simbolicamente campo-cidade, é realmente uma situação. Agora, você me diz, Maria Cardoso, mas hoje a pedagogia da alternância está abandonada. Sim, eu acredito que sim. E, em parte, se, por exemplo, a pedagogia do campo, a pedagogia da alternância feita no campo, entende que deve se segurar as pessoas no campo, sem as condições delas poderem se desenvolver a si próprias, porque também estão num caminho enganado. Bom, e afinal, a última pergunta, isso que eu vou responder, a escola e o mercado. Não sei quem foi que fez essa pergunta. Desculpe eu não ter marcado um nome, mas eu diria o seguinte, veja, por exemplo, o último texto que foi publicado, inclusive pela revista da PET, Pasolini, na ciência de Gramsci, de Paolo Pasolini, o último texto tem uma palavrinha
ele fala que, praticamente, a defesa que Gramsci faz da escola clássica, da escola humanista clássica, que é a defesa que Pasolini também faz e que eu também faço, é uma defesa da escola desinteressada. É aquela escola onde você ensina, sabe, como te falei, né? Dante Alighieri, né? Como eu falei, Homero. O que vai ensinar Homero para os moleques? Quem sabe, tem uma professora que diz de música, eu ensinei violino para as pessoas do campo. Tem gente da pessoa da favela. Sim, claro. Tem gente que... Eu diria, se você começa a ensinar latim até no Fundamental 2, vai ter algum moleque que vai gostar disso. Porque são coisas assim, não que desenvolvem a cabeça. Tem uma palavrinha, quando ele fala, por exemplo, Pasolini, interpretando Gramsci, ele diz que as escolas técnicas, mesmo, as escolas profissionais e profissionalizantes, a escola não é em si, elas não estão, assim, tipo assim, desnecessárias, erradas. Não. Elas estão, o problema delas é naquilo que elas, independentemente do professor, independentemente das intenções do professor, aquilo que aqueles estudos exalam. Eu não sei como traduzir. Exalam, cheira. Tudo aquilo cheira a mercado. Se eu ensino Homero, a Ilíada, me diga, aquilo exala desinteresse, escola desinteressada, ou exala mercado? Menos. Eu tenho um trabalho, ou seja, e veja bem, eu desafio o desenvolvimento tecnológico de me provar como as maiores descobertas vieram justamente de quem estudou desinteressadamente. Ou seja, tem até um livro que eu faço, o manifesto, os autores, assim, os grandes literatos inúteis, mantêm dentro deles a profunda utilidade, que é a criatividade dos homens. Portanto, o ensino, vamos dizer, tecnológico, ele não compreende dele como uma concha, a pérola da profunda utilidade e da profunda criatividade. O ensino tecnológico, eles dão já a coisa feita, já resolvida. É por isso que exala mercado, exala operacionalidade. Portanto, não é o Nosella é contra o ensino tecnológico. Eu sou contra aquilo que aquele ensino exala, aquele ensino cheio, independente do professor. Enquanto que a escola, aí vem, por exemplo, se você ensinasse na pedagogia da alternância, como nasceu a cidade do campo, através de uma literatura, tipo assim, Jean Batista Vico, 1700, você diria, você está ensinando para esse menino uma coisa inútil. Um filósofo de 1700. Como nasceu a cidade? E eu lhe diria, não. Se você lhe ensina a tecnologia sobre como se produz tomate, como se produz a soja, já feita, você já lhe dá o mercado feito. Você não lhe dá a concha com a pérola dentro. Eu não sei, viu, Maria Cardoso, se eu respondi dessa forma.
Isso eu fiz uma simples. Eu estou me sentindo satisfeito hoje. Talvez nunca falei. Agora vai ser a Lia, vai querer traduzir, vai querer publicar esse artigo, porque isso faz parte de uma palestra que eu dei na AMPET, no G9, no Trabalho e Educação, onde justamente, e aí a preocupação das pessoas é, você está falando mal da escola tecnológica? Eu repeti, quer dizer, lá até que não repetia, porque eu não tive tempo, aqui pude repetir. Eu falo mal daquilo que esse ensino exala. E ele exala mercado. Ele não exala renovação. Ele não exala criatividade. Não exala um outro mundo, viu, Lenice? E os clássicos, ou seja, aquilo que termina praticamente a tecnologia, a ciência tecnológica, a profissionalizante, distribui esperança. Mas os clássicos distribuem mais. Distribuem a utopia. Esse que é o mundo novo. Bem, acho que eu respondi também a Lenice. Pronto. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, a gente gostaria, né, de ficar aqui mais tempo, mas infelizmente nós temos que finalizar a nossa live de hoje, né? Queremos agradecer a participação de todo mundo que acompanhou pelo Facebook e pelo YouTube da Revista Labor. Queremos também convidar a todos e a todas para enviar artigos científicos para a Revista Labor, nesse endereço que está aí na tela, né, para todo mundo ver. Quero agradecer ao professor Paolo Nosella, né, pela sua brilhante participação aqui. É sempre muito bom, nos agrada muito, né, as suas considerações. E também gostaria de informar que todas as lives da Revista Labor estão disponíveis no Facebook e no YouTube. Então, professor, eu passo agora a palavra para o senhor fazer suas considerações finais e já se despedir. Nós estamos muito, muito felizes e satisfeitos com essa live de hoje, tá? Muito obrigada, uma boa noite para o senhor. Eu agradeço muito, muito, porque eu bati uma queixa também, de certa forma, às vezes, tem alguém que me considera um pouco como herético, né? Assim, lá. E os heréticos antigamente se queimavam, né? Mas hoje se põe na geladeira. Ou seja, não se deixa falar. Entende? E o Labor me deixou falar. E, portanto, eu diria o seguinte, veja, a heresia, muitas vezes, ela se tornou um momento, como um antibiótico de uma teoria institucionalizada. Quando uma coisa nasce, cresce, ela é sempre de esquerda, ela é sempre inovadora, ela é sempre nova, ela vem com todo vigor. Quando chega ao poder, às vezes ela se acalma, ela se tranquiliza no poder e, portanto, ela tende quase que espontaneamente tende para a direita. E aí é os heréticos, porque o herético é aquele que está dentro daquele pensamento, não é um adversário, não é do outro. Só que ele não concorda com algumas posições, ele não concorda com isso. Então, eu digo, muitas vezes, o debate de renovação é o debate que é feito junto com todos. E nós assistimos instituições políticas de esquerda também, que
O tal de eliminar o herético daqui, o herético dali, herética de lá também, herético de lá, praticamente vai se secando, vai se institucionalizando, vai se até se cristalizando o primeiro andar com o segundo andar, os dirigentes com os dirigidos. E tal. Aí, esse espaço que o labor oferece, realmente é um espaço inovador. E eu agradeço muito. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas, e nós ficamos por aqui. Até a próxima live. Tá bom.